Ora então vamos lá retomar a segunda parte da manhã. Vamos chamar Marco Libório, ele é o nosso último orador da manhã, é consultor financeiro e fundador da UW Solutions, que, deixar aqui o plug, é o escritório de contabilidade de 3 das empresas do nosso grupo. Portanto, recomendamos vivamente que falem com o Marco a seguir. É um especialista com mais de 20 anos de experiência na área financeira e fiscal. A missão do Marco é tornar o mundo das finanças e fiscalidade acessível e compreensível para todos. Com a sua expertise, vai-nos mostrar como otimizar os nossos investimentos e maximizar os resultados no mercado imobiliário. Uma salva de palmas para Marco Libório. Paulo. Ora, bom dia a todos. Antes de mais, queria agradecer a presença de todos vós e felicitar o Ricardo e o João por esta iniciativa, que acho que é tão meritória de no fundo, ajudar todas as pessoas que querem investir no imobiliário, aqui nas várias vertentes. Eu, pelo menos na apresentação anterior, já aprendi imenso, porque eu tudo o que seja de lambariz para lá não percebo nada. E, portanto, já aprendi muita coisa, acho que foi muito útil. E eu não sou um expertise na matéria. Tento ser qualquer coisa nesta área mais financeira. E no fundo é para isso que aqui estou. E se isto funcionasse, era para... funciona. Isto até funciona e tudo. Portanto, é espetacular que isto até funcione. Ora bem, estamos aqui hoje, ou eu estou aqui hoje, para falar um bocadinho sobre impostos e sobre eficiência financeira, que é uma coisa que cai sempre bem a seguir ao coffee break. A gente dá o coffee break e a seguir a sobremesa, impostos. Que é sempre uma coisa que vocês estavam aí a morrer desde as 9 da manhã para falar de impostos, que é sempre uma coisa que agrada muito às pessoas. Quem é que eu sou? Eu sou, supostamente, sou aquele bonequinho que está ali. Como disse o Paulo, fundámos a primeira empresa, fundei sozinho, neste caso, a primeira empresa do Grupo W há cerca de 25 anos. Já tive alguns negócios, tenho alguns negócios na área do investimento imobiliário, já tive outros negócios. Imaginem, já tive uma agência de viagens. É um negócio muito bom para viajar, não é assim tão bom para ganhar dinheiro. Mas pronto, os negócios também não podem ser todos bons para ganhar dinheiro, não é? Ou se calhar o meu jeito para as viagens é que era mais para fazer viagens, provavelmente para ganhar dinheiro com as viagens. Se calhar também era isso. Eu fazia muitas viagens e fiz a maior parte das viagens nessa altura e, portanto, depois tive que vender o negócio, basicamente. Porque senão continuei a viajar e depois o negócio nunca mais dava lucro. Atualmente, o que é que temos? Temos aqui algumas áreas de atuação. Essas áreas de atuação têm sobretudo a ver com a área financeira, por um lado, e por outro lado com a questão do marketing. Portanto, temos essa divisão feita. Na parte financeira, que é o que vos vou falar aqui, ou mais financeira, temos a área da contabilidade, a auditoria. Eu vou-vos agora a seguir mostrar aqui uns balancetes. Não, estou a brincar, não vou mostrar balancetes nenhuns. Eu sei que vocês gostavam que eu vos mostrasse balancetes, mas eu não vou mostrar. E tenho este percurso em termos académicos e, no fundo, o que me traz aqui é o facto de ter escrito o livro Como Poupar Impostos no Imobiliário, que é aquele livrinho que está ali, provavelmente muitos de vocês conhecem. Quem não conhece, aconselho a conhecer, porque é um livro muito bem escrito, com um brilhantismo espetacular, e que logo na terceira página vocês já tomou para aí 1 milhão. No mínimo, no mínimo. Não é nada disso. Acho que é um livro que pode ser útil para vocês, para quem tem, eventualmente, já serviu para alguma coisa, para quem não tem. Se não quiser comprar o livro, vá-me seguindo, vai vendo o que é que eu vou escrevendo, o que é que eu vou falando. Mas, no fundo, ali, porquê é que chegamos aqui? Chegámos aqui porque eu, durante a minha carreira, na área financeira, sobretudo, já de cerca de 20 anos, trabalhei sempre muito com a área do imobiliário. E, portanto, como trabalhei muito com a área e quando digo imobiliário, digo praticamente, se calhar, de todas as formas. Comecei, se calhar, muito mais ligado à área da construção, com empresas de construção. Depois comecei a trabalhar com mediação imobiliária, com promoção imobiliária. Portanto, basicamente, se quisermos, não sei tudo da área do imobiliário, graças a Deus, mas, do ponto de vista financeiro e fiscal, vi as perspectivas todas, ou seja, de quem faz, ou seja, de quem produz, quem constrói, quem promove, quem depois faz a mediação na revenda e, nos últimos anos, eventualmente, mais quem investe, ou seja, o cliente do produto e que depois investe, compra, adquire, revende
aluga, arrenda, enfim. Que é, no fundo, essa perspectiva, ou é nessa perspectiva que o livro está construído. É na perspectiva de quem investe. Ou seja, é esse o ponto de vista que interessa aqui. E é esse o ponto de vista que, julgo eu, vos interessa a vocês. Não estão aqui para aprender como é que se constrói ou como é que se faz, do ponto de vista financeiro, até porque isso tem alguma complexidade, mas do ponto de vista de quem investe, ou seja, adquire os imóveis para rentabilizar os seus investimentos. Ou seja, estamos a falar aqui de uma perspectiva financeira que vocês todos têm, porque toda a gente quer comprar imóveis e ganhar dinheiro com eles. Ninguém compra imóveis para perder. Julgo eu. Alguém compra imóveis para perder? Se quiser, ponha o dedo no ar. Mas eu acho que não. A ideia é ganhar dinheiro com os imóveis. E nesse âmbito, ou seja, nestes últimos 20 anos, o que é que tem acontecido? As pessoas colocam-me questões. E colocam muitas questões diferentes. Eu, se quiserem, aprendo muito mais com aquilo que as pessoas me dão do que aquilo que eu dou com elas, partilho conhecimento com elas, mas dão muito mais a mim do que aquilo que eu lhes dou. Porquê? Porque são as questões e os problemas que as pessoas levantam que fazem com que eu estude certas matérias e aprenda muito com elas. E isso tem acontecido e continua a acontecer. Ainda hoje em dia acontece. Acontece naturalmente menos, porque a experiência já são quase 20 anos, mas acontece. Há sempre uma situação nova que me é colocada, que eu olho para ela e digo assim, olha, nunca tinha visto um caso destes. Então vamos estudar. Eu, com a minha equipa, a gente estuda o assunto, e isso aplica-se no imobiliário, como se aplica noutras áreas, mas aqui especificamente no imobiliário. Há sempre situações, e há bocado já foi referido isso, cada caso é um caso específico. E, portanto, tem particularidades, e se vos quiserem vender ideias do tipo milagrosas, que vocês vão poupar não sei quantos por cento e que vão fazer 30 por uma linha, desculpem a expressão, mas isso é banha da cobra. Porque isso não existe. Não existe uma solução igual para toda a gente que está aqui sentada. Isso não existe. Pode existir, isto é um bocado aquela história há bocado do parecido e do igual, da apresentação anterior. Pode existir soluções parecidas. Soluções iguais não existem, porque os problemas ou as questões que são levantadas não são iguais. Porque as pessoas têm um enquadramento familiar diferente, porque as pessoas têm um objetivo, têm um timing diferente, têm um ritmo diferente, e, portanto, tudo isso faz alterar a forma e o quando é que as coisas serão feitas. Ok? Portanto, no fundo é isto. Qual é a questão, de todas as que me colocam, qual é a questão que mais me colocam? É esta. Ou seja, muitas das consultas que são feitas, e dos contactos que nós recebemos, a questão que se coloca é: devo ou não utilizar uma empresa nos meus investimentos imobiliários, neste momento? Esta é a pergunta de $1 milhão. Não é? É aquela pergunta, se eu fizer uma empresa, eu vou poupar risco de dinheiro. Ou se eu fizer uma empresa, já ouvi falar, não é? O meu primo disse-me que fez uma empresa e está a poupar dinheiro, que é uma loucura. Eu fui ali beber café e o gajo lá estava-me a dizer, vendeu um imóvel, mas fez aquilo através de uma empresa e fez ali uma troca e uma coisa e não sei o quê. Espetacular. Não pagou impostos nenhuns, O gajo é um mago. Atenção a essas conversas de café, porque é assim, isto é como as conversas dos pescadores. Já conhecem a conversa do pescador, não conhecem? Do caçador. O pescador tem sempre um peixe deste tamanho. A gente vai ver, pois o peixe é deste tamanho, ou provavelmente nem há peixe. Mas isto é igual. Aqui nos impostos é exatamente a mesma coisa. O que se ganhou é sempre 100 vezes maior que aquilo que é a verdade. Quando se ganhou. Portanto, cuidado com isso. Ou seja, neste caso aqui, nem sempre o criar uma empresa resolve os problemas todos. Porque, obviamente, nós temos gosto em falar naquilo que são os nossos sucessos. Temos muita dificuldade em falar nos nossos insucessos. Tanto assim é que as conversas entre família, não é? Naqueles jantares de Natal, da família, toda a gente ganha dinheiro. Não percebo como é que este país está pobre. Porque toda a gente ganha dinheiro. Toda a gente corre tudo bem. Os investimentos todos têm rentabilidade. Mas eu não percebo como é que o país continua a ter um PIB per capita baixo, Porque se tudo corresse bem, toda a gente ia riquíssimos. Até fica para vocês pensarem e para verem como é que a gente deslinda isto. Porque, de facto, é um bocadinho estranho. Bem, voltando aqui à questão. Como é que eu respondo a esta questão? Como é que eu respondo a esta pergunta? Depende. E porquê é que eu respondo depende? Por causa daquilo que eu estava a dizer. Cada um de vocês está aqui sentado, aqui e ali, tem uma situação diferente. E, portanto, depende da situação de cada um de vós. Não há situações milagrosas. Eu vou repetir isto 100 vezes, para ver se fica. Não há. Uma das questões, os objetivos que vocês têm são todos diferentes.
Obviamente, no final do dia, toda a gente quer ganhar dinheiro. Mas a forma como se quer ganhar dinheiro é diferente. E, portanto, desde logo, quais é que são os objetivos que o investidor tem? Esses objetivos, de certa forma, podem-se dividir aqui em duas coisas... Eu saio da frente. Peço desculpa. Podem-se dividir aqui em duas vertentes principais. Ou é complemento de rendimento, ou é independência financeira. Ok? Pode ser as duas coisas em timings diferentes, mas no fundo é isto. O que nós procuramos quando investimos em imóveis, que tal como quando investimos em outra coisa qualquer, é ter um complemento de rendimento e, eventualmente, viver disso. Porque se a gente gostasse de trabalhar, genericamente, estou a falar genericamente, eu gosto de trabalhar porque gosto do que faço, mas se toda a gente gostasse de trabalhar, ninguém procurava obter independência financeira, porque aí ganha tempo. O que a gente está a comprar é tempo. Porque, na realidade, o que o dinheiro gerado para estes ativos nos permite é comprar tempo. E nós, com esse tempo, fazemos o que a gente quiser. E não há nada mais belo na vida que nós podemos fazer o que a gente quiser. A gente levanta-se de manhã, pai, não tem horários para cumprir. Não, para mim, não há nada mais belo que isto. É nós decidirmos o que é que vamos fazer nesse dia. E se quisermos arrancamos e viajamos, se quisermos fazermos outra coisa qualquer, porque temos aqui rendimento. Neste caso, gerado imobiliário. E isso é importante saber. Em que prazo, com que ritmo, se ele quer a dependência financeira, se não quer, quando é que quer, se está numa situação que já tem ou já está perto disso ou ainda não está, tudo isso é importante. E isso vai ajudar a responder àquela questão. Lembra-se que a questão era se vale ou não a pena fazer a empresa. Depois, a situação profissional e pessoal. Porquê? Como sabem, do ponto de vista fiscal, não entrando aqui em detalhes que são, obviamente, uma ganda seca, que é mesmo assim, mas do ponto de vista fiscal, a situação pessoal e profissional, neste caso profissional, ou seja, que tipo de rendimentos é que se tem, e depois pessoal, que agregado familiar é que se tem impacto. Ou seja, para uns de vocês, a taxa efetiva de imposto, neste caso o IRS, é uma, e permite, eventualmente, fazer alguns investimentos a título pessoal, sem que isso vos faça disparar muito a taxa de IRS, e para outras pessoas isso não acontece. Quem já estiver com uma taxa máxima, já é mais difícil. É bom, em certo sentido, é bom porque o rendimento é mais alto, mas por outro, para complementar isso com outros rendimentos e com outro tipo de receita, se eu coloco isso em cima do IRS, estou sempre a adicionar. Ok? Não vou entrar já na questão do englobar, não englobar, pronto, não vou entrar já nisso, já vamos falar disso. Depois a questão ali de quero fazer sozinho ou quero fazer com outras pessoas. Se quiser fazer sozinho, pode, no fundo, ponderar as duas hipóteses. Se quiser fazer com outras pessoas, na realidade também pode. Pode comprar em copropriedade, por exemplo, um imóvel. É possível. É prático. Tenho algumas dúvidas, pelo menos de casos que conheço. Do ponto de vista de despesas, cálculos de impostos, tudo isso não é uma situação muito prática, mas é possível. Ou seja, legalmente é possível. Depois, para dividir despesas é que é uma chatice. Uma chatice, enfim, é preciso ter rigor. Se for uma sociedade é mais fácil, porque a sociedade, ela própria, tem personalidade jurídica e fiscal, independentemente de quem são os sócios. E, portanto, o seu resultado será tributado de uma determinada maneira e, independentemente de ter sócios, 10, 20, 50, 1, é exatamente a mesma coisa. Finalmente, para consolidar a decisão, o que é importante? É importante fazer contas. Ninguém gosta de fazer contas. E porquê é que ninguém gosta de fazer contas? Não sei. Mas não gosta de fazer... Quer dizer, eu se calhar até sei. Porque fazer contas faz-nos pensar. E nós, ou obriga-nos a pensar. E nós todos, inclusive eu, somos, por natureza, preguiçosos. E como somos preguiçosos, a gente não gosta de fazer contas. Por isso é que cada vez que se fala, quando andamos na escola, se fala de matemática, a gente mete as mãos na cabeça. Ei, matemática, matemática. A gente tem medo da matemática. Porque matemática é fazer contas. E porquê é que é importante fazer contas? Porque isso mata o achismo. Porque é assim, se nós temos uma situação que é diferente da outra pessoa, a única forma, para além dos objetivos e do enquadramento que é diferente, e essas variáveis vão ter que ser tidas em conta, no limite, com a forma de eu avaliar e ter a certeza absoluta que o caminho é aquele, é fazer contas. Porque só o fazer contas, portanto, para sermos objetivos, eu tenho que fazer cálculos e tenho que fazer com que esses cálculos me permitam perceber assim, ok, é este o caminho. Ou pelo menos é este e este, pode ser mais que um. Podemos ter aqui uma situação de ter mais que um caminho. Portanto, esses cálculos são importantes
E só esses cálculos é que vos vão permitir a vocês poder decidir com base numa formação sólida. A questão é saber que cálculos é que eu tenho que fazer. E aí, muitas vezes é que se falha. Ou seja, como é que eu faço esses cálculos? Às vezes nem é, ok, eu quero fazer contas, mas como é que eu faço as contas? Faço um Excel. Quantos investidores chegam e que fazem consultoria connosco e que já chegam com uma folha de Excel? Graças a Deus, e eu tenho notado essa evolução nos últimos 3, 4 anos, muito mais que aquilo que era no início. O livro tem cerca de 4 anos e isso consolidou-se, essa parte do investimento imobiliário connosco consolidou-se muito a partir do livro. E no início era muito mais aquele investidor que estava uma folha em branco. Ou seja, o que é que eu faço? Dê-me uma bússola para eu saber para onde é que vou. Não sei. Agora já aparece que o GPS, com o caminho traçado, com os cálculos, com os quilómetros que tem que fazer, com opções. Ou seja, eu noto isso, nota-se que há uma evolução e este tipo de eventos, por exemplo, acho que permitem, sem dúvida, que o nível de conhecimento que se tem vá evoluindo e tenha vindo a evoluir nos últimos anos. Eu noto isso, obviamente não é nada científico, é aquilo que eu sinto na realidade, no contacto com as pessoas e com os clientes que nós temos. Mas eu sinto isso. Cada vez mais é importante fazer as contas e saber fazê-las bem. O que é que eu trago aqui para vocês? Para demonstrar isso, nós próprios vamos fazer aqui algumas contas. Estão desertinhos. Vocês estão queres para meter aqui os números. Então eu vou pôr os números. Mas não é já. Calma. Não é já. Vamos conhecer um caso prático, uma história. Nós somos animais de histórias. A gente, quando alguém começa a contar uma história, a gente liga-se logo. A gente gosta de ouvir histórias. E esta é uma história. Podia ser a história de qualquer um de vocês que estão aí sentados, ou de outra pessoa qualquer, e será certamente a história, ou a mistura de várias histórias de clientes que eu tive ao longo destes anos. E eu chamei-lhe Daniel. O Daniel é um empreendedor, tem vários negócios e há pouco tempo decidiu virar-se aqui para o imobiliário. Qual é o lema do Daniel? Cada negócio, este lema é importante, na minha perspectiva, que se calhar todos os investidores deviam ter. Cada negócio tem que libertar o suficiente para se pagar a si próprio e financiar a abertura de outros negócios. Okay? Este é o lema do Daniel. O Daniel pensa desta maneira. E isso é importante para aquilo que vamos ver depois a seguir. Okay? Por isso é que reparem que eu estou a fazer no exercício prático aquilo que nós fizemos na introdução, que é, primeiro vamos conhecer o Daniel, vamos perceber como é que ele pensa e o que é que ele quer, e depois então fazemos os cálculos. Depois vamos saber a situação dele do ponto de vista dos números. Quais são os números dele? Qual é o investimento que ele fez, ou que ele faz, ou o que rendimento vai ter. Isso é a seguir. Primeiro temos que conhecer o Daniel. O Daniel comprou 3 imóveis habitacionais nos últimos tempos, tinha liquidez, comprou 100% de capitais próprios. Portanto, ainda bem para o Daniel, não tem aquele problema das taxas de juros. Portanto, estou a falar aí das taxas de juros e ri-se, porque acha tudo de giro, porque não tem que pagar taxas de juros. Se tivesse pagado, já não achava tanta graça. Mas ele não tem que pagar. Portanto, comprou, tinha liquidez, os outros negócios que ele tem permitiram-lhe isso e ele comprou com capitais próprios, sem financiamento. Pode não ser bom, mas foi o que ele fez. Como vimos anteriormente, aliás. Mas foi o que ele fez. O que é que acontece? Ele está a prever fazer com esses imóveis. O que é que ele quer fazer com esses imóveis? Arrendamento. É a forma que na cabeça dele lhe parece mais razoável e, portanto, já temos mais um dado. Ele quer rendimento passivo e quer, reparem aqui no fim, complemento de rendimento. Ele não quer independência financeira agora com base nisto, pode querê-lo no futuro, mas neste momento o que ele quer é aplicar os 750 mil euros que já vamos ver, são aqueles 3 imóveis que estão ali, quer aplicar esse valor para ter um complemento de rendimento interessante. Portanto, ele acredita que consegue rentabilizar esse valor melhor com esta opção no imobiliário do que comparando com outras opções que existem. Ok? Até aqui, está tudo bem? Está tudo? Ora bem, então, o Daniel contactou-nos para nós o ajudarmos. Ou seja, o que ele quer é, obviamente, quer otimizar o investimento que vai fazer. Não percebe nada de imobiliário.
Não percebe nada de fiscalidade do imobiliário, de impostos do imobiliário, não percebe nada. O que ele percebe é aquilo que vai vendo na net e tal, e por isso nos contactou e disse, ajudem-me lá, porque eu vou fazer um investimento e preciso de alguém que me ajude. Eu sei de outros negócios, mas deste não sei. E é preciso, aliás, como vimos e como vamos ver mais à frente, depois à tarde, é preciso ter algum conhecimento específico. Duas notas importantes. Pretende retirar dinheiro tão rápido quanto possível. Isto tem a ver com aquela filosofia dele. Recordam-se da filosofia dele? O negócio tem que dar para se pagar e sobrar para outros negócios. E, neste negócio, ele não quer rendimento fixo, no sentido de rendimento base. O que ele quer é rentabilidade, rendimento de rentabilidade, que é diferente. Uma coisa é tirar rendimento de um salário, por exemplo, ou seja, um negócio paga-lhe o salário, paga-lhe as contas do dia-a-dia. Outra coisa é retirar dinheiro no sentido de lucro, ou seja, esse negócio distribui lucro para ele, dá-lhe rentabilidade. E é isso que ele quer. Vamos começar então com alguns valores. 750 mil euros foi o valor da aquisição dos 3 imóveis. Ok? Este foi o valor que ele investiu. Depois, ele vai necessitar de mobiliário, de artigos de decoração, de eletrodomésticos, enfim, 45 mil. Tem também uma intervenção de melhoria nos imóveis, e a palavra melhoria não está aqui por acaso, já lá vamos. Se eu me esquecer de referir isto, alguém mete o braço no ar e me diga, mas a questão de ser melhoria faz toda a diferença aqui. Já vou explicar porquê. Portanto, ele vai gastar 60 mil euros, 20 mil em cada um, ok? Na parte da melhoria. Fazer algumas obras de melhoria e tal. Depois temos, aquelas despesas que estão ali, são as despesas correntes. Ou seja, é aquilo que ele gasta no final do dia, se não fizer nada, é aquilo que ele vai ter, que estima ele, nos 3 imóveis, é aquilo que ele vai ter que gastar. Condomínio, IMI, seguro, obrigatório, manutenção e conservação. E o rendimento que ele estima, das condições de mercado, são 50 mil euros. Ok? Está pacífico? Estes valores? Então vamos ver como é que a gente pega nisto. E nós vamos pegar nisto numa lógica de construção de cenários. As análises devem ser feitas desde logo. A metodologia, se quiserem, que deve ser utilizada neste tipo de situação é sempre construir cenários. Eu vou construir um cenário A, que neste caso é em nome próprio, como se ele fizesse isto na categoria F, ok? E vou construir isto num cenário alternativo que é, se eu usar uma empresa para fazer isto, o que é que vai dar? Que lucro é que eu vou ter? Que impostos é que vou pagar? Que rentabilidade é que isso me vai dar? Ok? O quadro abaixo, este quadrozinho está aqui, resume, e tem ali algumas coisas que a gente depois já vai explicar, mas resume no fundo aquilo que é a situação do Daniel. Primeiro, rendimento bruto, ok? Portanto, a receita, que é igual, obviamente, dos dois lados. Depois temos as despesas anuais correntes dedutíveis, que é os IMIs, o seguro, manutenção, aquelas coisas que a gente viu. É a soma daqueles valores, portanto, é a soma destes valores ali, condomínio, IMI, seguro e manutenção, ok? Depois temos a depreciação anual, temos 3 linhas de depreciação, que está de um lado e não está do outro, já vamos explicar porquê. Depois temos os resultados sem ter imposto, 42, que é igual, também já vou explicar porquê. Depois temos temos o cash flow real que é igual, assim é que é 42, daquilo que liberta, o que sobra no fim, em termos de cash, dinheiro. Depois temos o resultado sem ter imposto, que já é diferente, portanto aqui já temos uma diferença. Depois temos a estimativa de imposto, que obviamente é diferente também, porque se o resultado, a base de cálculo do imposto é diferente, o resultado por si também seria diferente, neste caso é diferente por 2 vias, também já vamos perceber porquê. E depois temos o resultado líquido após imposto. Portanto, se eu olhar para aqui, tenho alguns valores que são iguais e alguns valores que são diferentes. O que é que eu quero destacar? Depois já voltamos atrás. Primeiro, o rendimento bruto é igual, 50-50, portanto aí não há dúvidas. Ele tanto obtém 50 mil de um lado como obtém 50 mil do outro. Porquê? Porque são 50 mil de rendas. Ou seja, para o efeito de quem lhe paga a renda, é completamente diferente se ele o faz com uma empresa ou sem uma empresa. É exatamente igual. Depois, todas as despesas anuais correntes são dedutíveis fiscalmente. Isto é muito importante,
Porque eu aqui estou a assumir que as despesas que estão aqui, aquela linha, a segunda linha, os 7.990 é igual dos dois lados, porquê? Porque, no caso, especialmente no caso do IRS, na categoria F, essas despesas têm, ou digamos assim, o âmbito de despesas aceitas é muito menor do que é numa empresa. Estas despesas que eu aqui pus, o condomínio, que isto é uma pergunta que também me fazem muito, o condomínio, o IMI, o seguro obrigatório, aquela palavra obrigatória não está ali por acaso. Querem fazer um seguro multirrisco na vossa casa e arrendam a casa, as finanças não aceitam. Fazem um seguro obrigatório, aceitam. No caso da empresa, está tudo bem. Fazem um seguro multirriscos, é aceito. Fazem seguro obrigatório, também é aceito. Eu aqui assumi, para simplificação, que o valor é totalmente aceito. Ou seja, que estas despesas estão ali, o seguro, a manutenção e conservação, que também é aceito, o IMI e o condomínio são aceitos de forma igual, nem fiz distinção, é aceito de forma igual no IRS e na empresa. Portanto, na empresa seria sempre, à partida, não há essa limitação tão grande. No caso do IRS é que existem aqui algumas regras que são um bocadinho mais apertadas. Onde é que eu ia? Todas, ok. Agora as depreciações. As depreciações têm aqui uma particularidade. Não se trata de valores efetivamente despendidos. Ou seja, é um mecanismo fiscal que permite, no caso de uma empresa, na categoria F isso não acontece, pode acontecer na categoria B também, mas no caso de uma empresa, que é os cenários que estamos aqui a comparar, as depreciações ou as amortizações, se calhar já ouviram os dois termos, depreciações ou amortizações, que são o quê, no fundo? Eu compro um ativo e esse ativo, se é um ativo, não é considerado um custo no ano de aquisição. Agora, para fazer aqui uma pequena explicação, se calhar é melhor. E então, como é considerado um ativo, é uma despesa que não se traduz num custo. Eu compro um imóvel por 100 mil, já não pode ser aqui à volta, mas posso comprar um imóvel por 100 mil, mais longe, compro um imóvel por 100 mil, o que é que acontece com esses 100 mil? Às vezes também me perguntam isso. Até se eu comprar um imóvel por 100 mil, tenho um lucro de 100 mil, compro um imóvel por 100 mil em dezembro, resolvi o lucro. Isso era espetacular. Era espetacular, mas não é assim que funciona. Ou seja, os 100 mil vão para o ativo da empresa, não vão ao custo na empresa. Ou seja, somam ao ativo da empresa em 100 mil e depois uma parte desses 100 mil é custo desse ano. Inclusive fiscal, que é esta parte aqui, que é a depreciação. Ok? E, portanto, o que está aqui, vocês veem ali na linha mobiliário, obras e imóveis, são a parte do custo de aquisição, que foi uma despesa efetiva, mas não é um custo. Esta diferença faz toda a diferença. Desculpem a repetição, mas é muito importante. Uma coisa é despesa, vocês pagam e compram aquilo, pagam o imóvel, compram o imóvel, mas ele não é custo fiscal naquele ano. Atenção a isso. Ok? O que é custo fiscal? Naquelas três coisas, que são as três consideradas investimento, o que é custo fiscal é a depreciação. No caso de obras, até aqui está tudo percebido? Se não tiver, digam. No caso de obras, acontece uma coisa diferente na categoria F, que é eu poder considerar o valor, que vocês já ouviram. Mas eu não posso considerar o valor todo das obras num ano na categoria F. Pode. Não pode ser, daí aquela história da melhoria, não podem ser obras de melhoria. Tem que ser obras de manutenção e conservação. E agora vocês dizem-me assim, e onde é que está a linha? Qual é a linha que divide isso? Como é que eu sei? Faço obras, como é que eu sei o que é melhoria, o que é conservação e o que é que não é? Isso é muito difícil às vezes. Mas a verdade é que é esse o critério que as finanças usam. Vocês melhoraram o imóvel, sai da categoria F. Vocês mantiveram o imóvel ou repararam qualquer coisa no imóvel, entra na categoria F. Ok? Atalho foi-se uma história rápida. Um cliente, há pouco tempo, talvez um ano, fez obras de manutenção, reparou coisas no imóvel e, para esse imóvel arrendado, categoria F, e para esse imóvel, substituiu a iluminação do imóvel para LED. Fez isto. E meteu a fatura lá. As finanças não aceitaram. Porque as finanças disseram-lhe assim, não, você está a melhorar a iluminação do imóvel. E ele disse assim, mas eu estou a melhorar, mas estou a tornar-me de forma energética mais eficiente. Investi nisso, porque o imóvel agora gasta menos energia, é tudo melhor. Pois, mas isso já é a melhoria.
E como é melhoria, não é substituição, uma coisa é, a lâmpada fundiu. Foi aqui exatamente o que eles perguntaram. As lâmpadas fundiram? Não, as lâmpadas não fundiram, eu é que substituí. Pronto, então se não fundiram, não aceitamos. Estamos a falar de meia dúzia de questões, não é por aí. Mas é o princípio. E, portanto, tenham cuidado com isso, se estiverem na categoria F. Se estiverem na empresa, está tudo bem. Daí não há distinção entre melhoria, conservação e manutenção. Se forem obras feitas nesse imóvel, está tudo bem. Retomando. Portanto, não se trata de valores despendidos, ou seja, é um mecanismo fiscal para, no fundo, refletir a perda de valor desse ativo. E agora vocês dizem-me assim, mas esse imóvel, esse ativo que eu comprei, que é um imóvel, não está a perder valor. Até está a ganhar. Eu comprei por 120 e ele agora já vale 130, passado um ano. Isto funciona mesmo, isto não tem a ver com o valor de mercado. Ou seja, isto tem a ver com o valor de aquisição. E é sobre o valor de aquisição que é calculado. Agora, se valoriza no mercado ou se desvaloriza no mercado, é completamente indiferente para este efeito. Não é indiferente, obviamente, para o vosso investimento, mas é indiferente para este efeito. A depreciação é calculada na mesma. Ou seja, assume sempre que o imóvel, ou qualquer ativo, porque as taxas depois são diferentes, mas qualquer ativo está a desvalorizar pelo uso. Depois, última nota, apenas no cenário empresa, os respectivos montantes são fiscalmente dedutíveis. Ou seja, se repararem aqui, desculpem, é aqui, se repararem aqui, a depreciação só existe de um lado. Não existe do lado da categoria F, só existe do lado do IRC. No final do dia, é isso que faz a diferença para o valor do resultado sujeito a imposto. Porque eu tenho 42 dali e daqui tenho 19. Porquê? Porque, para além isto, deduzindo aos 50, ou seja, o que é os 42? Os 42 é os 50 menos os 7.990. Até aí está pacífico, certo? Dali, cash flow real é igual. Porque eu, na realidade, não estou a pagar aquelas depreciações, não estou a despender o dinheiro não está a sair. Aquilo é o tal mecanismo. Então, o que acontece é que o resultado sujeito a imposto é diferente, mas o cash flow real é igual. Antes de imposto. E então, o que é que acontece? Eu estimo 11.762 dali, basicamente são 28% dos 42, e daqui, aplicando 20%, bem sei que a taxa nominal é 17 para este valor, porque abaixo de 50 mil, não sei o quê, mas eu faço a conta a 20, que é para suportar já mais qualquer coisa. Portanto, dá aos 3.800. Portanto, aqui há uma diferença. O valor que sobra ali no resultado líquido são 30 mil no IRS e 15 no IRC. E agora vocês dizem assim, mas isto não faz sentido nenhum. Ou faz? Faz ou não faz? Eu acho que não faz. Ou faz se nós olharmos para aqui e percebermos que aquela última linha é o resultado para efeitos oficiais. Ou seja, é o resultado contabilístico, o resultado fiscal, se quiserem. E esse valor vai pegar, naquele caso, vai pegar nos 42, tira os 11, dá 30. Não é? 42,010 menos 11,762, 30,247. E no segundo caso, vai pegar nos 19, tira os 3,827 e dá 15. Este é o vosso resultado, é aquilo que vocês iam declarar nos impostos. Não é o vosso resultado real. Atenção a isso. Por causa das depreciações. Ok? Ou seja, o resultado sujeito a imposto é menor no cenário empresa. Já vimos isso. Ou seja, o que está aqui, 42, 19. Portanto, 19 é menor por causa das depreciações. O montante do imposto a pagar é também ele menor, e é menor por duas razões. Por um lado, o valor sujeito a imposto é menor. A base. Isto é matemática. Se eu aplico, faço uma multiplicação com base num determinado valor, obviamente que obtenho um valor menor, não é? A não ser que a taxa compense, que neste caso até é ao contrário, ou seja, o valor é menor e a taxa também é menor. Ou a percentagem, se quiserem. Em termos matemáticos, a percentagem. Portanto, eu obtenho um valor, que aí está aqui, ou seja, os 3.827 são menores que os 11.000, isso é evidente, mas são menores por duas razões. Primeiro, porque a base aqui é 19 e ali é 42. E segundo, porque a taxa aqui, nos 3.827, é 20 e no caso do IRS é 28. Ou seja, posto isto, uma questão. Qual é o cenário com o lucro anual maior? Se olharmos para aquela linha, aliás, para o quadro, e para a última linha do quadro, vamos chegar à conclusão que
à partida, assim, olhando, se eu agora chegasse aqui e apresentasse aquele quadro, assim, de repente, e não explicasse nada, vocês diziam assim, então a melhor solução é o IRS, porque é o que dá mais lucro. É aquilo que lá está. Mas se calhar isto é um bocadinho precipitado. Porquê? Porque o quadro tinha propositadamente algo, faltava lá algo. E o que faltava é o que está aqui. Isto é a continuação do que vem de trás. E o que é que aqui tem? Portanto, já não tem aqueles cálculos todos, de receita, não sei o quê, porque vocês já sabem, não é? Já começa mais à frente, começa no cash flow, lucro, caixa. Que é o lucro de caixa, é aquilo que sobra. E o que sobra nos dois casos é exatamente igual. Antes de imposto, ok? Depois temos o resultado cheio de imposto. Depois temos a estimativa de imposto, também já vimos. E depois temos o resultado líquido após imposto. O resultado líquido oficial. Mas o resultado real, que é aquilo que nos interessa aqui, interessa-nos tudo, mas sobretudo aqui o cash flow real após imposto, temos 30.247, que no fundo é igual ao oficial, e temos 38.183. Porquê? Porque eu vou tirar aos 42 o valor do imposto. E se naquele caso, aos 42 eu desconto 11.762, eu neste caso, aos 42 desconto 3.827. Por isso é que o valor dá 38. Estão a perceber a mecânica da coisa? Como é que eu cheguei aqui? Portanto, ali já tinha feito aquela conta. Ali é 42 menos 11.762, 30.247. Ok? Ali eu vou descontar no cash flow real o imposto a pagar, já não vou ter em consideração o lucro para efeitos fiscais. Isso já não me interessa. Quero aqueles 15. Isso já não me interessa. O que me interessa é, eu aos 42 vou tirar os 3.827, que é o imposto que eu vou pagar. Portanto, eu aqui vou descontar o que vou pagar, efetivamente, as posições não pago. E atinjo os 38. E aqui já há uma diferença. Ou seja, este é o raciocínio que eu segui. Eu vou pegar no cash flow real, após imposto, e fazendo a diferença. Portanto, aplico entre o cash flow antes do imposto 42 e o montante calculado do imposto de cada cenário. Foi aquilo que eu estava a explicar, ou seja, aos 42 vou retirar o imposto. No caso tiro 11 e qualquer coisa, no outro caso tiro 13.800 e qualquer coisa. Qual é a diferença aqui? 8.000. A diferença de 8.000 é esta diferença aqui, dos 30 para os 38. Dá quase 8.000, portanto eu arredondei para 8.000. É de onde vem a questão dos 8.000. Se virmos isto, como eu acho que se deve fazer, numa perspectiva de médio e longo prazo, ou seja, este tipo de investimentos, na minha modesta opinião, e provavelmente na vossa também, não deve ser uma coisa vista agora este ano. Eu quero poupar já tudo este ano, eu vou poupar já não sei quantos este ano. Não, isto tem que ser visto. Eu também, assim, um investimento imobiliário não é uma coisa que se recupere, principalmente em rendimento passivo, é o que estamos aqui a falar, não é uma coisa que se vai recuperar num ano, quer dizer, é uma coisa que leva tempo, é uma forma de rentabilizar investimento, mas a tempo, com tempo. Aqui é igual. 8.000 euros por ano pode parecer pouco, mas se eu multiplicar por 5 anos, tenho 40.000. Reparem, se multiplicar por 10, tenho 80. Portanto, e estou a poupar esse dinheiro só porque escolhi o veículo certo. Veículo de investimento aqui, entenda-se. Só isso. Fiz as coisas diferentes, se calhar diferentes daquilo que poderia ter feito, fiz diferente, ou fiz desta forma, e o Daniel, neste caso, escolhendo a empresa, tem aqui uma poupança de 8.000 euros, vezes 5 anos dá 40. Ok? Mas, e aqui há sempre um mas. Aliás, aqui vai haver mais que um mas. Este é o primeiro mas. O que é que acontece? O Daniel comprou os imóveis. E comprou os imóveis em nome dele, porque ele nem sequer tem a empresa constituída ainda. Teve uma oportunidade, comprou. Ok. Então, estamos a construir aqui um cenário da empresa, e se calhar muitos de vocês já estavam a pensar nisto, então, mas ele comprou, como é que estão aqui a pensar numa empresa e coisa? Alguma da malta está-se a rir para mim, é porque pensou nisto. Então, mas agora comprou os imóveis, como é que ele faz isto? Como é que é esta jogada? Vamos lá ver se ele se lembra disto. Pá, afinal lembra-me. Ou seja, ele comprou em nome pessoal, mas está a estudar um cenário em empresa. No cenário pessoal não há nada a fazer. Se ele quiser arrendar os imóveis amanhã, pode arrendá-los. Estamos a assumir que os imóveis são novos, portanto que ele teria que os mobilar ou não, pronto, enfim, aqui não interessa. Mas, na verdade, ele, para arrendar imóveis, nem precisa de fazer início de atividade, aquela formalidade que existe nas finanças, não sei o quê, para a categoria F, nem isso existe. Começar a fazer contratos, começar a arrendar, começar a declarar, está tudo bem. Pronto. Pagar imposto de selo, né, do contrato. Haverá lugar em IMT.
E imposto de selo. Mas pronto, o IMT é o que dói. Porquê? Porque se for no cenário da empresa, se ele vender os imóveis à empresa, a empresa tem que pagar IMT. E agora vocês dizem assim, mas podia não pagar eventualmente se revendesse. Mas isso era se revendesse. Mas o objetivo da empresa não é revender os imóveis. O objetivo da empresa é o quê? Arrendar os imóveis. E se é arrendar os imóveis, tem que pagar o IMT. Não há forma de fugir isto. E, portanto, se, por um lado, nós temos o IMT, depois ainda temos outro desafio, que é a potencial mais-valia no IRS. E então vamos tentar perceber como é que a gente desmonta isto. Se é que conseguimos, não é? Começando pelo mais fácil. Ele comprou há pouco tempo, comprou este ano, e como comprou este ano, é razoável que venda, na possibilidade de fazer uma empresa amanhã não que é domingo, mas na segunda-feira, ele vende esses imóveis à empresa pelo mesmo valor que os comprou. Ok? Portanto, daqui safamos a coisa desta maneira. Quando já passa algum tempo já é mais difícil. Principalmente numa fase destas em que os imóveis estão em crescimento de valor. Mas neste caso, para simplificar, vamos tirar a questão do IRS da equação. Portanto, ele está a vender os imóveis à empresa pelo mesmo valor que os comprou há 3, 4, 5 meses. Ok? Já quanto ao IMT, é diferente, porque aí não interessa para nada o tempo que passa e o valor e o que. É assim, há uma transação? É para revenda? Não. Então, se não, temos que pagar. E a empresa vai ter que pagar o valor correspondente que, uma estimativa feita aqui para o Daniel, dá cerca de 30 mil euros. Portanto, entre imposto de selo e IMT, 30 mil euros. Portanto, o que é que acontece aqui? Se ele optar por cenário empresa, ele vai ter efetivamente um custo adicional. Porquê é que custo está ali entre parênteses? Porque, no fundo, isto é uma despesa, é um valor que ele tem que pagar. Não é um custo para efeitos fiscais. Já vamos perceber porquê. Mas, na verdade, ele tem que pagar 30 mil euros. Essa é uma verdade. E aí, vocês, se fosse o Daniel, diziam assim, a tua empresa não, mas agora eu tenho que pagar ainda mais 30 paus agora, à frente e não sei o quê, para passar para ali. Se calhar está bom. Podes parar por aqui. Escusamos de andar mais para a frente. Vamos andar. Vamos ver já até ao fim. Também já está pago, agora vai até ao fim. Vamos ver se vale a pena. Portanto, voltando aos cálculos anteriores, 8 mil euros por ano, se ele fizesse com uma empresa. Ok? Ao final de 4 anos, fizemos as contas, isto são contas simples de fazer, ao final de 4 anos, isto é quase como um investimento. A gente investe os 30 mil, quanto é que a gente recupera? Neste caso, 8 vezes 4, 32, portanto, se eu poupar 8 mil euros por ano, ao fim de cerca de 4 anos, recupera esse investimento. É o que está aqui. Portanto, na verdade, este é o raciocínio financeiro que o Daniel deverá fazer. Então quer dizer que se ele optar para a empresa, portanto, é essa a questão se vale a pena ou não, ele vai ter que pagar os 30 mil, recupera, ou seja, até cerca de 4 anos está igual, para este efeito, e só a partir daí é que começa a ganhar dinheiro. Porque só a partir daí é que a poupança lhe justifica. Ok? Agora a questão é, se calhar cada um de vocês responderia de maneira diferente, a questão é, vale a pena fazer empresa ou não? Com este cenário. Portanto, ele vai adiantar, aliás, 30 mil euros, e durante 4 anos não ganha nada com isso. Só ganha a partir dos 4 anos para a frente. 5º, 6º, 7º. Portanto, na verdade, se olharmos para isto numa perspectiva de longo prazo, que é o que eu acho, mais uma vez vos digo, que deve ser feito, se eu tiver aqui uma lógica de 10 anos, ele vai gastar os 30 mil, mas poupa 80. E se eu dos 80 tirar os 30, ainda sobram 50. Ainda dá para qualquer coisa. Umas obrasitas, 50 mil euros ainda é qualquer coisa. Isto pelo facto de escolher um veículo diferente daquele que é, digamos assim, o imediato. Ok? Portanto, ele poupa 50 mil euros ao fim de 10 anos. É pouco? É muito? Isso agora cada um de vocês é que vai dizer se é muito, se é pouco. Eu, para mim, acho que é bastante, mas pronto. Agora há aqui outra nuance. Ou seja, já vimos a questão. Se ele vender à empresa, ele vai pagar 30 mil euros de avanço, digamos assim. E depois é que lhe começa a compensar. Mas ainda há aqui outra variável que a gente provavelmente já se tinha esquecido. O que é que ele disse no início? Por isso é que eu referi. É muito importante nós percebermos a filosofia da pessoa e o objetivo que a pessoa tem
neste contexto. Qual é o contexto dele? Qual é o objetivo dele? Retirar dinheiro do negócio. Era isso que estava na descrição inicial. Por isso é tão importante saber qual é o objetivo da pessoa, do investidor ou dos investidores. Neste caso, o Daniel quer retirar lucro deste negócio. Ok? Então, o que é que temos aqui? Sabemos também, adicionalmente neste momento, que ele quer retirar 40% do cash flow que o negócio liberta, quer retirar 40% para ele, para poder investir noutros negócios. O que é que eu fiz? Peguei nos valores que já tínhamos, portanto no quadro, os valores ali até ao cash flow real após imposto são exatamente os mesmos que vocês já tinham nos quadros anteriores, portanto não há alteração nenhuma. Onde a coisa muda é valor retirado pelo Daniel, 40% do cash flow após imposto. E aí muda, porque essa variável a gente não tinha. Ok? Então temos 12 mil num cenário e 15 no outro. Porquê? Desde logo porquê? Porque o valor é diferente. O valor do cash flow. Aqui estamos a aplicar os mesmos 40%, mas estamos a aplicá-los. Num caso, estamos a aplicá-los a 30%, no outro caso, estamos a aplicá-los a 38%. Ok? Portanto, há aqui uma ligeira diferença. Depois existe o IRS aplicado a essa retirada. Há países que não tributam a retirada de dividendos de empresas para a esfera pessoal. Mas Portugal tributa. Portanto, temos que viver com isso. É as regras do jogo. E então o que acontece ali é que vocês, neste caso o Daniel, se ele retirar 15 mil, ele vai pagar 4. Portanto, na verdade, só fica com cerca de 10.996. Portanto, ele vai pagar imposto. Ali, no IRS, não paga. Porque aí não há... Ou seja, o lucro não transita de um veículo para o outro. Veículo, empresa para ele. Ali é só ele. Ele faz aquilo a título individual e, portanto, chega ao fim, tira o lucro que ele quiser, porque o lucro já é dele. Aquele dinheiro já é dele, já foi tributado, já pagou, está tudo bem. Aqui, 12, 10. Portanto, eu vou aqui sublinhar isto. A fatura fiscal, 11, 8. E porquê 11 ali, porquê 8 ali? 11 mil já era o valor que a gente conhecia, que é o valor que está lá em cima, não é? Estimativa de imposto a pagar, é os tais 28 das rendas, não sei o quê. Este valor é novo. Estes 8 mil, o que é que são estes 8 mil? Se repararem, é a soma dos 3.800 com os 4.276. Porque ele aqui, neste cenário, passa a ter 2 impostos. Passa a pagar imposto do lucro, cá em cima, e depois paga outra vez quando quer retirá-lo para ele. E, portanto, a diferença reduziu. Se por um lado, no cenário anterior, em que ele não retirava o lucro, ele só pagava 3.000 e tal, portanto a diferença era 30 para 38, ali no cash flow real, 30 para 38, tinha 8 mil de poupança. Neste caso, a diferença já é menor. E com este cenário, será que vale a pena fazer empresa? Poupar ali 3 mil à volta disso? Ou seja, no cenário empresa, ele consegue retirar um montante bruto maior, 40% sobre o valor de lucro maior, ok? Essa diferença não compensa por causa do efeito fiscal, ou seja, ele retira mais, 40%, vou retirar 12 para 15, retira mais aqui, mas depois daqui que paga 4, fica com 10.996 e ali fica com 12. E, portanto, como fica com 12, é melhor o cenário IRS. Nesse aspecto é melhor. Portanto, aqui não valia a pena fazer empresa, com base neste critério. Ou seja, a fatura fiscal no cenário, que é os 3.660, ou seja, faz com que não compense ele fazer a empresa porque tem que pagar impostos 2 vezes. Paga impostos no lucro, logo na fonte, e depois quando quer retirar esse lucro para ele, paga outra vez. E aí aproxima uma coisa da outra. E quando aproxima, ainda assim há diferença, reparem, mas a diferença é muito menor. Ou seja, sendo a diferença menor, este investimento, com aspas, dos 30 mil, passar os imóveis de um lado para o outro, já só é recuperado ao fim de 10 anos. E aqui, provavelmente todos vocês na sala diziam assim, isso é empresa não, pá. Então agora só ao fim de 10 anos é que eu vou recuperar, vou pagar agora 30 mil de impostos, que é uma coisa que ninguém gosta de pagar. Se a gente vai ao supermercado, impostos, 30 mil euros, isso é um balúrdio. Nem pensar nisso. E portanto só ao fim de 10 anos é que a gente recuperava. No entanto, aqui há outro mas. Já houve um mas anteriormente,
E agora aqui há outro mas. E este mas também é importante, tal como o outro. O outro era importante e ia num sentido. Este é muito importante porque vai no outro sentido. E se calhar compensa o anterior. O que é que acontece aqui? Se o Daniel vender os imóveis à empresa, a empresa não lhe vai pagar. Não tem dinheiro. Naquele momento não tem dinheiro. E, portanto, ele vende os imóveis à empresa, juridicamente faz o negócio, faz a escritura, mas a empresa fica-lhe a dever o dinheiro. Certo ou não? Fica-lhe a dever. Se não paga, fica-lhe a dever. Ele faz uma escritura com a empresa é dele, portanto, ele não perde, digamos assim, a propriedade dos imóveis no sentido lato, perde no sentido formal, porque está a vendê-los à empresa. Mas fica lá com a dívida. Portanto, no limite, se ele no dia a seguir, judicialmente, isso que é uma grande estupidez, mas é só para efeitos académicos, se executasse a dívida, ia buscar os imóveis outra vez, porque a empresa tem os imóveis, mas também tem a dívida. E no limite, na fase inicial, o valor que é atribuído aos imóveis, 750, é exatamente o mesmo valor da dívida. Portanto, ele vendeu, assumindo que nem sequer a empresa não tem nenhum, portanto, nem sequer pagou o IMT, portanto, a dívida total é 780 mil. Essa é a dívida total. Ok, 780 mil. Então é assim, sabendo que o Daniel quer retirar os tais 40% do lucro, vocês se calhar já sabem, já estão percebendo onde é que eu quero chegar. Ele quer tirar 40% do cash flow real, ou seja, daquilo que o investimento gera. Ele quer retirar esses 40%. E eu digo-lhe assim, então, mas Daniel, mas tu tens a dívida na empresa, em vez de estás a tirar isso como lucros, porque é que não tiras como dívida? E o Daniel pergunta-me a mim, então, mas o que é que eu ganho com isso? Estou a perceber. Então, mas em vez de... Então, mas eu quero é lucro, porque eu estou a tirar é lucro. Efetivamente é lucro. Está bem, mas formalmente pode não ser lucro. É porque o lucro tu pagas. E se for desta forma, não pagas. Ou seja, a dívida está lá, a empresa é tua, tu geras a dívida e toda a gente irá fotografias, e agora aqui é que está aqui é que está o sucesso disto. Ou seja, se ele retirar como reembolso da dívida, o que acontece é que, ao final de 5 anos, aquilo é, basicamente ali a conta é simples. O valor que ele pagaria por ano de IRC, de IRS, os 4 mil e tal euros, se retirasse 40% do cash flow enquanto lucro, ok? Ele pagaria 4.276 vezes 5, 21. Vezes 10, mais uma vez é cálculos, puro e duro, Excel. Vezes 10, aqui é mais fácil. Aqui até de cabeça se consegue fazer, pelo menos eu. 42 vezes 15, 64, ou seja, vamos jogar com os 10 anos, que é o meio. Pouparíamos 42 mil se fizéssemos assim. Portanto, no limite já não tínhamos aquela segunda tranche de imposto para pagar, só tínhamos a primeira, voltaríamos aqui à questão dos 8 mil euros de diferença. Ok? Ou seja, se o Daniel retirar os 40%, ou se quiser retirar os 40% todos os anos do resultado daquele investimento, e optar pelo cenário empresa, ele tem uma forma de poupar o imposto dos lucros, através da dívida que ele gerou. Ok? E, portanto, voltamos à questão inicial, antes do mas e do mas, que eram 2 mas, se lembram? O primeiro mas era o IMT e o segundo mas era a tributação dos lucros. Antes disso, qual é a conclusão que tínhamos chegado? Ele vai poupar 8 mil euros. 8 mil euros vezes 5 dá 40. Boa, 40 paus. Vezes 10, 80 paus. Espetacular. Chegámos ali à questão do IMT e dissemos assim, ei, afinal tem que pagar 30. Mas está a recuperar 80. Está a 50 de líquido. Ok, está-se bem. Chegámos à segunda objeção. E para 10 anos. Então, mas agora vou estar 10 anos à espera para recuperar. Mas já não quero. É o que o Daniel diz, não é? Mas eu arranjei uma solução para o Daniel. Daniel, ouve o que eu estou a dizer, rapaz. O que tu tens que fazer é retirar isso como dívida, homem, não é como lucros. E ele aí pergunta, e qual é a diferença? É esta. A diferença é aquela que a gente viu neste cenário, não é? Que já vale a pena. Portanto, a longo prazo, vai compensar esse efeito, porque já não há o efeito do segundo imposto. Quer dizer, a longo prazo outro também compensava, mas era mais longo prazo. Agora suponham, por hipótese, que é uma situação que também acontece muito. Eu aqui compliquei isto um bocadinho exatamente para vos fazer pensar. Mas
também acontece muito no sentido em que há, de facto, clientes que nos chegam que estão nesta situação aqui. Nem ainda compraram os imóveis. Ainda estão um passo atrás do Daniel. O Daniel já comprou os imóveis. E, portanto, a única hipótese é vendê-los. Para obter aquele efeito de depreciação, não sei o quê. Se o Daniel não tivesse comprado os imóveis, o que é que aconteceria? Ganhava a diferença logo a partir do primeiro ano, porque já não tinha o custo dos 30 mil. Ou seja, fazia diferente. O que é que ele fazia? Porque vocês agora dizem assim, mas a empresa não tem dinheiro. Então, pois não. Então vai à banca? Não. O Daniel tem liquidez. O que é que o Daniel fazia? Ele próprio financiava a empresa. Ele emprestava o dinheiro à empresa, injetava esse dinheiro na empresa. Existem 3 formas de injetar dinheiro na empresa. Depois, se alguém quiser saber, eu posso explicar, porque isso já é um bocadinho mais específico. Mas existem 3 formas. Uma delas é como suprimento, como empréstimo. E, pelo menos, grande parte desse valor podia entrar como empréstimo. Se entrasse como empréstimo, iríamos ter exatamente ao mesmo sítio. Portanto, eu financiava a empresa e a empresa comprava o imóvel. Enquanto aqui, eu comprei o imóvel, na situação do Daniel, eu comprei o imóvel, vendo à empresa, a empresa fica-me a dever o dinheiro. Mas eu perco aqui alguma eficiência se eu já tiver comprado o imóvel. Nesta situação, que é ideal, esta situação é a ideal, que é eu ainda nem sequer comprei os imóveis. E se eu não comprei os imóveis, então eu financio a empresa, empresto o dinheiro à empresa e a empresa compra os imóveis. Nesse caso, não há 30 mil. É poupança logo a partir do primeiro ano. Os 8 mil euros são poupados logo a partir do primeiro ano. Uma nota final. Provavelmente alguns de vocês estavam a pensar assim, isso é tudo muito giro, tem a transparência fiscal. Como é que é? Como é que isso funciona? Então, mas agora vai fazer uma empresa para fazer aqui só arrendamento. Como é que é a transparência fiscal? Primeira nota, e estou quase a terminar. Transparência fiscal é, basicamente, tenho uma empresa, é uma norma anti-abuso. No fundo é dizer assim, tu criaste uma empresa para poupar dinheiro, para poupar nos impostos. Então, espera aí que eu já te trato. Então, o que faz é, tributa-se do IRS. Qual é o lucro que essa empresa dá? Dá X, é X vezes Y, taxa de IRS. É isso que acontece. Acontece porquê? Ou acontece como? Categoria B. Porquê é que a categoria B é pior que a F neste caso? Porque a B engloba automaticamente. Não há opção. Na F, eu posso tributar autonomamente, ou seja, pago os 28, ou posso dizer assim, olha, até vale a pena englobar e tal. Quase nunca vale. Porque as taxas de IRS em Portugal são upa, né? Comparando com outros países, eu já fiz esse exercício. Os teus escalões em Portugal são uma coisa donha. No limite de escalões. E, portanto, o que acontece é que quase nunca se engloba. Mas há essa hipótese. Aqui não. Aqui cai na transferência fiscal, que não é sequer opcional, é obrigatório. E o que acontece é que eu, pumba, categoria B, englobamento obrigatório, ou seja, tenho um salário na minha empresa, já vou somar isto nunca mais acaba. Como é que poderá evitar-se isso? Ou seja, como é que eu posso tentar evitar de que o meu rendimento gerado na empresa venha parar ao meu IRS? Como já vimos, é pior. Portanto, não vale a pena fazer a empresa se tiver... Isto também fica já essa nota, dando para alguns de vocês. Se vocês tiverem uma situação idêntica a isto, mas se não tiverem hipótese, ou se não tiverem sequer intenção nenhuma de fazer algo fix and flip com a empresa, fazer só arrendamento, não aconselho a fazer a empresa. A não ser, depois há outra hipótese, mas isso é uma hipótese também mais complicada, que é, vocês têm que ter mais sócios. Também é uma coisa que, se calhar, para muitos de vocês também não é interessante. Portanto, ou por via do número de sócios, ou por via da atividade. São as duas formas, genericamente, de evitar a transparência fiscal. Neste caso, a sugestão que nós demos ao Daniel, e que é, no fundo, aquela que mais habitualmente se utiliza, é ele tem que fazer uma operação de venda num espaço de 3 anos, ou seja, a média calculada em 3 anos, e a questão é 50%. Dito isto, só para acabar, 50% do valor dos rendimentos brutos, não é lucro, da empresa, não podem ser, devido de arrendamento, não podem ser superiores a 50% do total. Ou seja, eu tenho que arranjar outra forma de equilibrar isto. Se eu vender um imóvel com o rendimento bruto, não é o lucro, o rendimento bruto, permitir ser superior à média anual dos arrendamentos, e se isso for maior uma coisa que a outra, estou safo. No fundo, é aquilo que nós estamos aqui a prever e estamos a sugerir
ao Daniel, se ele fazer a empresa, se ele for por este caminho, e se quiser, inclusive, aumentar o portfólio, é este caminho que faz sentido. Porque é assim, guarda esta informação. Quem investe a sério nos imóveis, a longo prazo, pelo menos quem trabalha connosco, acaba sempre por fazer uma empresa. Pode ser agora, pode ser daqui a mais 2 anos, ou 1 ano, ou 5, mas quem faz investimento, seja de que tipo for, mas neste caso imobiliário, e quem começa a ter portfólio largado, quase sempre, tirando de raras exceções, quase sempre acaba no veículo de empresa. Porque é a forma fiscalmente mais otimizável. Se vocês pensarem nos multimilionários, nas pessoas que de facto têm muito dinheiro e que geram muito dinheiro, raramente esses rendimentos são declarados a título pessoal. Aliás, às vezes até se fala, esse gajo não declara nada e tal, declara pouco e declara um valor. Pronto, isto também são situações extremas, obviamente. Mas a verdade é que o rendimento que importa está quase sempre parqueado em veículos de investimento, que são empresas. Noutros países até temos fórmulas, family offices e outras formas de o fazer. Em Portugal não existe esse tipo de veículos, existem sociedades que permitem, de certa forma, objetar a isso. Mas quem faz investimento imobiliário a sério, ou outro tipo de investimento, acaba, pelo menos na amostra que eu tenho, em 99% das situações, acaba por ir para um veículo de empresa. É essa a lógica. A questão é saber, para vocês e para muitos, se o momento certo é agora, se o momento certo é daqui a 1 ano, se é daqui a 2, e daí a questão dos cálculos, que devem ser feitos antes. Porque depois das coisas feitas, vocês viram aqui um caso. O Daniel, quando nos apareceu, já tinha comprado os imóveis. Está a pagar 30 mil euros por isso. Se nos tem aparecido antes de comprar os imóveis, poupava 30 mil euros. Assim. Sem mais nem... Só assim, só por isso. Ok? Acho que não vos chatei mais. Muito obrigado. Bom, malta, vamos fazer uma pausa para almoço agora. Ricardo, 1 hora e meia, é o quê? Estamos um bocado atrasados aqui. Primeiro, 1 ou 2? O que é que decidimos? 1 hora? Vamos para 1 hora? Ok. Então, malta, vamos para 1 hora, para pausa para almoço. E queria aproveitar para vos dizer... 1 hora e meia? Ok, 1 hora e meia, peço desculpa. 1 hora e meia, e queria aproveitar para vos dizer que à entrada deram-vos umas letras, correto? Toda a gente tem uma letra aí. Então, existem mais pessoas com a mesma letra que vocês, e se vocês conseguirem encontrar 10 pessoas com a mesma letra, e depois do almoço me encontrarem em mim, o primeiro grupo de 10 pessoas que me encontrar, e souberem, eu vou perguntar a 4 de vocês o que é que, randomly, outras pessoas do grupo fazem. Se vocês souberem o que é que eles fazem, 4 pessoas... vão ter acesso a 10 bilhetes VIP para o próximo evento totalmente gratuitos. Portanto, aproveitem este networking para se conhecerem uns aos outros, para descobrirem mais 10 pessoas, conhecerem-se uns aos outros e daqui a bocado procurem as 10 primeiras pessoas com a mesma letra a virem aqui e souberem o que é que uns e os outros fazem, vão ganhar 10 bilhetes, ok? Bom almoço a todos e até já.